Quando a gente fala do Elon Musk, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é de um bilionário excêntrico que envolvido em muitas polêmicas, até mesmo em política. Mas também a gente lembra que ele é dono de um grande império, né? Mas esse império é composto por diferentes peças, e algumas dessas peças parece que eram muito promissoras, mas enfrentam algumas dificuldades. Ô Diogo, quando a gente pensa no Elon Musk, a gente percebe que ele é um dos donos de Big Tech que mais veste a camisa. Talvez igual a ele só tem o Zuckerberg, que você pensa em Meta, você lembra dele. O Bill Gates, que você pensa em Microsoft, você pensa nele. O Steve Jobs, você pensa na Apple, você pensa nele. E talvez o velho da van, sabe? Que são as figuras mais identificadas. E ele veste tanto a camisa que a gente acha que as empresas dele são deles. Ou seja, ele tem todas as ações. Mas não é bem assim não, cara. Não é bem assim não. E quer ver como não é bem assim? A Tesla, que é a maior fabricante de carros do mundo e que tem ação na bolsa, chuta quantos por cento que ele tem aí? Eu chutaria uns 30%. Não chega a tanto, cara. Ele é dono de mais ou menos 12% da empresa. Parece mais, 12% da empresa. Mas pra gente ajudar aqui nossa audiência, quanto que vale a Tesla, mais ou menos? A Tesla vale mais ou menos 1,5 trilhão. De dólares. De dólares. Ou Aqui seja, a gente só trabalha nessa moeda. exato, a gente é internacional, cara. O nosso câmbio é outro. E a SpaceX, que é a maior empresa espacial do mundo, acabou de anunciar uma fusão com a xAI, que é uma startup de inteligência artificial. O Musk também é dono delas, mas ele também não é dono de tudo, não. Ele é dono de 42% da SpaceX e de 49% da xAI. Ou seja, tem outros donos ocultos dentro do império do Musk. Mas como ele não é dono de tudo, ele divide esse grande conglomerado com outras pessoas. E quando eu digo pessoas, eu estou falando de entidades, grandes empresas do porte de Vanguard Group, BlackRock, State Street Corporation, que são grandes fundos que conseguem controlar o fluxo de investimento em todo o mundo, e grandes bancões americanos, tipo o JP Morgan e o Morgan Chase. Na SpaceX, até o Google é sócio dele via o fundo de investimento Google Ventures. E na xAI, ele tem até príncipe como sócio, que é o príncipe saudita, me perdoe se eu falar errado aqui, o Al-Walid bin Talal. Todos esses parceiros viram alguma coisa no Musk que os tweets dele não estão entregando, sabe? Por isso, a gente pensa que é importante que esses caras tenham visto alguma coisa no Musk, porque as empresas dele não estão lá tão bem das pernas assim. Já tiveram momentos muito melhores. A Tesla, que costumava ver todos os concorrentes, tanto com combustível fóssil como carros elétricos, pelo retrovisor, já está vendo muitos deles se aproximarem, e um deles a Tesla já está vendo pelo para-brisa, ou seja, já ultrapassou, que é a chinesa BYD, que no ano passado, ou seja, em 2025, acabou de se tornar a maior fabricante de carro elétrico. E quando a gente pensa na xAI, ela é uma startup, tem 3 anos, e ela está naquela fase em que ela queima muito dinheiro para atrair clientes, mas o que ela está atraindo mesmo é a atenção de um jeito negativo. Tem muita gente que a gente conhece do meio do desenvolvimento que elogia muito os modelos do Grok. Mas até agora o que o Grok tem feito é criar uma unanimidade de vários países mundo afora querendo tirar ele do ar por conta das deepfakes que ele tem permitido que os usuários façam de mulheres e crianças. A única que está bem na fita, assim, é a SpaceX, porque basicamente todos os concorrentes do Musk que querem levar algum satélite, alguma nave para o espaço, têm que recorrer aos foguetes da SpaceX. Ainda assim, ela depende muito da NASA e dessa parceria que ela tem com o governo dos Estados Unidos. Mas isso traz a gente para um seguinte ponto, Diogo. Se o Musk não é dono desse império que a gente está chamando de Império do Musk, e se as partes que compõem esse império não são tão reluzentes assim, por que a gente está chamando tudo isso do Império do Musk, cara? Eu acho que tem a questão dele ser uma pessoa icônica, como você colocou, né? Ele realmente é um representante dessas empresas, ele é a alma dessas empresas, então embora ele não tenha a maioria, por exemplo, das ações das empresas, ele é a cabeça por trás. Então, acho que como estratégia, os investidores, eles veem muito nisso, né? Recentemente, os próprios acionistas da
Tesla, né, votaram e aprovaram uma grande remuneração que pode fazer ele o primeiro trilionário do mundo. Então, Uau, trilionário. primeiro trilionário. Então a gente já saiu do mundo dos milionários, passamos pelos bilionários e talvez com Elon Musk a gente chega no primeiro trilionário. Então eles veem, né, nessa questão da estratégia do Musk um olhar muito específico. Mas também acho que é interessante a gente pensar nas próprias configurações das empresas, né? Que a gente pensa nesse mosaico de empresas, mas juntas elas começam a fazer sentido. Como que foi essa junção, inclusive, da SpaceX com a xAI, né? Faz sentido essa fusão de levar, né, toda essa parte da inteligência artificial, por exemplo, para a indústria de satélites, foguetes, pensando em data centers, ele quer fazer data center no espaço, inclusive, faria até sentido a Tesla, mas a Tesla também pode enfrentar barreiras comerciais nos Estados Unidos, protecionistas, né? Então traz esse desafio muito grande. Então, eu acho que ele tem essa visão, né, de ter vários braços e ele é a ponte que liga tudo isso. Eu acho que isso é o mais importante ali para esses investidores, além de ser essa figura pública que atrai muito investimento. Uhum. Bom, você acabou de contar que o Musk tá para se tornar o primeiro trilionário do mundo. A gente não tem nem calculadora para calcular tudo isso. Mas a história dele começou lá atrás, quando ele se tornou o bicão do PayPal, cara. Muita gente fala que ele é da máfia do PayPal, mas a verdade é que ele virou o bicão do PayPal. Em 99, o Musk tinha acabado de vender uma empresa, a Zip2, e tinha conseguido muita grana. Era uma época em que tava efervescente a ideia do Venture Capital, ele ganhou muita grana e ele jurava que os bancos online seriam o futuro da internet. E ele criou um banco online e ele deu um nome de X.com. O problema é que era 99, ou seja, ele estava à frente do seu tempo, mas o Nubank cresceu tanto que ele fez com que o Musk tivesse certo. Só que agora, né? O problema naquele momento é que ele tinha um concorrente ali, ó, pertinho na esquina dele, lá no Vale do Silício, que era uma empresa chamada Confinity, que era criada pelo Peter Thiel e outros caras que manjavam muito de tecnologia. E essa empresa, o principal serviço dela era transferência de dinheiro por e-mail, cara. Dá pra imaginar isso? E o nome que eles deram para esse serviço era PayPal. O lance é o seguinte: como eles estavam ali na mesma órbita de serviços, eles começaram a disputar por clientes. Disputar, ao ponto de que um virou pro outro e falou assim, cara, a gente tá gastando muito dinheiro, a gente podia unir forças. Eles fundiram essas empresas. Mas a expertise por trás do sistema de transferência de dinheiro era da galera do PayPal. Só que quando o Musk foi para dentro da casa do PayPal, ele tinha mais grana que todo mundo e ele acabou virando o CEO e ditando as regras como acionista majoritário. E aí começaram a ter alguns estresses, cara. Primeiro, a galera que virou para ele e falou assim, olha, o nome da empresa não pode ser X.com. Aí o Musk perguntou, por quê? Os caras, vão pensar que isso daqui é um site de pornografia, cara. Ele abriu mão. O segundo embate foi que ele queria que o sistema fundacional, que todo o sistema do PayPal fosse construído em cima do Windows. Eu não vou falar mal do Windows, mas a alternativa era construir em cima de um sistema operacional livre, de um open source, que era o Linux, que para uma startup faria com que eles gastassem menos grana. Muito mais estável também. E muito mais estável. Mais uma vez o Musk foi voto vencido. Só que em algum momento a galera encheu de saco dele e falou assim, cara... Você tá querendo dizer que o Elon Musk não é tão genial assim? Olha, ouve só o que eu vou te contar e você e quem tá ouvindo a gente conclui isso. Ele se casou, tava viajando em lua de mel pra Austrália. O Peter Thiel e o restante da gangue do PayPal falam assim, eu não quero esse cara mais como CEO, vamos dar um golpe aqui. Eles fizeram uma reunião de acionistas e elegeram o Peter Thiel como novo CEO. O Musk voltou, obviamente ficou puto, isso era o ano 2000, mas 2 anos depois, eles conseguiram vender o PayPal por 1,5 bilhão pro eBay. Acho que eles estavam certos. E o Musk não reclamou, porque ele embolsou 157 milhões. E foi com essa grana que ele conseguiu investir na Tesla, investir na SpaceX, foram 2 empresas que, inclusive, ele não fundou, mas ele comprou a cofundação da SpaceX, por assim dizer, e fez com que ele entrasse na trilha de visionário que a gente tem hoje.
Então, pelo que você está contando, a gente conclui que o Musk é menos gênio do que muita gente imagina, só que ele é um cara que sabe bancar risco, né? E sabe transformar capital, estrutura física em coisas inovadoras. Isso a gente não pode negar, né? Então, assim, o foguete tá dando ré, tá ligado? Sim. Tudo bem, ele não fundou a empresa, mas ele soube gerenciar esses capitais de risco. Mas ele acabou com uma das melhores expressões que a gente tem no português, que é foguete não dá ré, sabe? Então, ele acabou com isso, com o engenharia. Então, ele é um cara que é focado muito, né, nessa questão da engenharia. Ele é menos genial, ele tem umas ideias muito ruins do ponto de vista de design, de tecnologia. Só, assim, isso fica muito claro com o X, né? Ele acabou com a rede social, assim. Então, o X acabou virando um ralo de dinheiro para ele. Tanto que agora teve que juntar, né, com a xAI o ano passado e agora a xAI com SpaceX. Então, do ponto de vista de produto, logo que ele comprou o X, não fazia sentido nenhum as mudanças que ele fez, né? De repente, lembra que ele proibiu a quantidade de posts que você podia fazer, a quantidade de tempo que você poderia ler. Sim. Foi uma loucura, assim. E ele voltava atrás de tudo. E essas são as coisas visíveis, porque o Musk que queria que o PayPal funcionasse em cima do Windows foi o Musk que, quando assumiu o Twitter e chamou de XCOM, porque ele estava saudosista da empresa do passado que ele criou, é o Musk que começou a bloquear algumas pessoas e colocá-las num arquivo de CSV, sabe? Que é uma coisa que, do ponto de vista da engenharia, não faz o menor sentido, sabe? Então. E aí, mas ele conseguiu, né? A partir dessa estratégia, manjando muito de capital de risco, acho que ele consegue atrair muito investimento, formar esse grande império. E aí, como a gente disse, ele está prestes a ser um trilionário, né? E juntando duas empresas principais, ele tem um monte de outras que a gente nem comentou aqui, né? A Boring, que é de túnel, ele tem a Neuralink também, mas pensando só na Tesla, que vale mais de 1 trilhão, e a SpaceX, que nessa junção com a xAI vai também valer mais de 1 trilhão, e pegando as porcentagens do que ele tem, ele pode chegar nesse império aí de quase 1 trilhão de dólares. Exato, Diogo. E se a gente brincou aqui que o Musk que queria que o PayPal funcionasse em cima do Windows ressurgiu no Twitter, fazendo algumas barbaridades do ponto de vista da engenharia, agora está ressurgindo o Musk que fez foguete da ré. O Musk inovador, visionário. Musk inovador, visionário. Alguns dos planos dele são lançar 1 milhão de satélites, botar data center no espaço, o que é uma coisa assim que tem várias implicações técnicas e científicas e tecnológicas, que tem uma galera que fica com a pulga atrás da orelha quando ouve esse tipo de ideia. Ele quer fazer robô humanoide trabalhar na casa das pessoas e carros que dirigem sozinho invadirem as ruas para acabar, entre outras coisas, com o serviço de táxi, mas também com o Uber, sabe? O problema aqui é que todos esses planos estelares dependem de questões bastante terrestres. Mas essas questões a gente fala no próximo bloco.